Nós estamos conversando e conversamos hoje pela manhã sobre famílias vencedoras, famílias missionárias. E foi muito gostoso, eu fiz uma comparação de manhã entre a família de Abraão e a família de Ló. Hoje à noite eu quero continuar esse assunto e eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Jó. Jó. Eita, pastor, Jó. Eita, história complicada essa de Jó, não é? Oh, história sofrida essa de Jó. Capítulo 42 diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que sem conhecimento encobre os seus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Depois que o Senhor falou essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra você e contra seus dois amigos, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Agora peguem 7 novilhos e 7 carneiros e vão para até o meu servo Jó, e ofereçam holocaustos em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês. Porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Então ele faz o temanita, Bildade, o suíta e Zofar, o naamatita, foram e fizeram o que o Senhor lhes havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. O Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que tinha tido antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos os que haviam conhecido antes, e comeram com ele em sua casa. E se condoeram dele, e consolaram por todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele, e cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda chamou de Késia e a terceira de Queren-Rapuque. Em toda aquela terra não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso, Jó viveu mais 140 anos e viu seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. E assim Jó morreu após uma longa velhice. Amém? Pai querido, obrigado pela tua palavra, ministrada hoje de manhã, vai ser ministrada hoje à noite. Que a palavra de hoje complete aquela que foi ministrada de manhã. O Senhor traga revelação, traga bênção, traga instrução. O Senhor possa tocar nos nossos corações mais uma vez. É o que eu busco no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a família é sem dúvida o bem mais precioso que um homem pode ter. Também a família é a base do plano de Deus para a estrutura de uma sociedade saudável. Todos nós sabemos disso, né? O que não atentamos muitas vezes é que ela também é o primeiro e principal campo de treinamento e envio de missionários, seja para o bem, seja para o mal. O que se aprende em casa se replica fora. Essa é que é a verdade. Deus sabe disso. Por isso ele dá tanta importância à família. O diabo sabe disso. Por isso ele também se importa com a família, não no sentido de querer o bem da família, mas de atacar a família. Mas nós, às vezes, ficamos um tanto quanto alheios a essa realidade. A gente não atenta para isso. E eu estava buscando de Deus sobre o que falar aqui, e Deus me deu essa palavra.
E eu gosto de estudar a história de Jó. A história de Jó, ela nos ensina muita coisa. Mas na maioria das vezes, nós estudamos a história de Jó como a história de um homem. Nós não estudamos a história de Jó como a história de uma família. Na verdade, a história de Jó é uma história de uma família. Logo no início do livro, se você atentar lá no capítulo 1, isso fica bem claro para nós, né? A Bíblia descreve Jó como um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal e que era o maior de todos os homens do Oriente. Ele era o maior de todos, o mais rico, o mais poderoso, o mais respeitado. Lá no capítulo 1 fala dos seus bens, diz que ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E diz também da sua família e revela para nós que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. A partir do versículo 4 do capítulo 1, é narrada uma rotina familiar. E era uma rotina de festa. Diz lá o texto que Jó tinha uma família que gostava de festejar e que tinha uma espiritualidade extremamente bem-sucedida. Diz que os filhos, eles abriam as suas casas aos irmãos e irmãs, recebiam, gostavam de receber, comiam e bebiam em banquetes, que não era simplesmente uma reunião de 2, 3 horas, eram reuniões de dias. Diz que Jó, após esses banquetes, ele fazia um culto a Deus e santificava cada um dos seus filhos. Ele reunia lá aquela família, aproveitava aquela reunião, fazia aquele cultão, né? Um puxava o violão, o outro puxava lá o teclado, cantavam louvores a Deus. Jó dava uma palavra de bênção, santificava cada um deles, orava, intercedia. Diz também, além disso, que Jó se levantava de madrugada e oferecia holocaustos pelos seus filhos, na possibilidade, pensando na possibilidade de algum deles ter pecado e blasfemado contra Deus. Fazia isso constantemente, é o que diz lá, continuamente ele fazia isso. Que família, né, gente? Que exemplo de comunhão, de amor fraterno, de amor paterno. Que exemplo. Uma família que era um exemplo para a sociedade em volta. Não é à toa que ele era respeitado, não é à toa que ele era benquisto. E não há dúvida de que essa era uma família missionária pelo exemplo. As pessoas olhavam para aquela família e viam um bom exemplo que ela podia passar. Olhavam para Jó como pai, viam um bom exemplo. É claro que Jó tinha defeitos, claro que tinha. Como todas as pessoas têm, como todos os pais têm. Olhavam para aquilo ali e ficavam admirados e querendo seguir aquele exemplo. E Jó, assim, ia caminhando na sua missão familiar. Aí, a partir do capítulo 1, versículo 6, começa, de fato, a saga de Jó. Não é? Jó começa a perder algumas coisas. E olha a ordem das perdas. A primeira coisa que ele perde os seus filhos. Ele perde família, depois ele perde bens, e depois ele perde saúde. Olha que ordem, né? 3 coisas que são extremamente valiosas para nós. Tem gente que discute até a ordem de importância. O que é mais importante? É família? O que é mais importante? São os bens? O que é mais importante? É saúde? Eu não tenho dúvida nenhuma que mais importante desses 3 aqui, para mim, é família. Família. Nós perdemos essa semana um grande pastor, um grande pregador, um grande teólogo, um grande escritor. Tim Keller faleceu essa semana, vítima de um câncer no pâncreas, depois de uma luta de alguns anos contra essa enfermidade. Faleceu
e esteve os últimos anos cercado pela família. Seu filho Michael Keller esteve ali, dava notícia, passava notícia pelas redes sociais, e ele ali com a família. Saúde foi embora, mas a família estava ali, presente com ele. Essa ordem, ela é tremendamente importante. E não foi por acaso que Satanás ele começa o ataque dele contra Jó pela família. E quando nós olhamos para os ataques de Satanás sobre a vida de Jó, nós entendemos que o objetivo dele era quebrar a intimidade daquele homem com Deus. O bem maior daquele homem, na verdade, não era a família, era Deus. Mas olhando nesse plano aqui, terra a terra, nesse plano terreno que nós vivemos, o bem maior dele era a família. E Satanás, ele queria que Jó se perdesse de Deus. E a primeira coisa que ele ataca é a família, como algo mais importante do que bens e que saúde. Eu concordo com Satanás nessa história. Para mim, o mais importante é a minha família, não são os meus bens. Não é a minha saúde. Ele é muito esperto, não é? E ele entra nessa situação. O objetivo dele era provar a Deus que Jó somente o servia por causa das bênçãos. Por isso ele ataca a família de cara. Aquela família maravilhosa, né? Esse é um dilema, às vezes, que muitos que se dedicam à obra de Deus. Nós, pastores, não somos isentos de ataques de Satanás nas nossas famílias. Um dos maiores pregadores que eu conheci, teólogos brasileiros, um homem de Deus, ele foi assassinado por um filho adotivo, drogado. Olha que coisa terrível. Um homem que se dedicou a vida inteira ao serviço do Senhor, à obra do Senhor. E às vezes nós entramos num dilema, né, como aqueles que se dedicam à obra de Deus, nós chegamos a fazer afirmações para nós mesmos. Poxa vida, eu estou fazendo, eu estou me dedicando, eu estou colocando a minha vida, as minhas forças na obra de Deus, no serviço de Deus, e a minha família está em frangalhos, né? Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Nessa hora, nós precisamos lembrar da estratégia de Satanás contra Jó. E lembrar que Satanás tem sempre em mente que atingindo a nossa família, ele vai nos atingir. E vai nos atingir no seguinte sentido, de tentar nos separar da intimidade com Deus, da dependência de Deus, da admiração por Deus. Então nós temos que estar muito atentos a isso aí. A família é o primeiro alvo do nosso inimigo. A história caminha e diz que Satanás ele chega a incitar a mulher de Jó para que Jó blasfemasse contra Deus, né? Ele instiga, a mulher de Jó chega para ele, instiga, vira para ele e diz assim: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Já pensou? Tua mulher chegar para você e falar um negócio desse? Sai para lá endemoniada. Você teria coragem de falar isso para ela? Não é? Mas a mulher do cara chegou para ele. E ele vira para ela e fala assim: está doida, é? Endoidou? Ficou louca? Falas como uma louca. Cometeria eu tamanha ignomínia? Blasfemar contra o meu Deus? Veja só. Nessa história aqui, 3 graus de relacionamentos íntimos foram abalados. Uma família que tinha um modelo de espiritualidade tremendo, um modelo de fraternidade tremendo. De repente, 3 graus de intimidade foram abalados. Primeiro, o grau de intimidade familiar. Os filhos são retirados de cena. Os filhos morrem.
Depois, a esposa, né, que a esposa não morreu, a esposa continuou lá. A esposa vai e entra nessa palavra com Jó. Depois os amigos íntimos, vêm os amigos íntimos para consolar Jó. E de repente começam a colocar caraminholas na cabeça de Jó. Jó, será que você não pecou, não? A gente às vezes tem essa ideia, né? Que a gente passa por luta só quando peca. Mas isso não é bíblico, não. Não é bíblico, não. A gente passa por lutas mesmo. Será que você não pecou? Pensa aí direitinho. Onde foi que você errou? E tal, aquele negócio todo. E tudo isso com um objetivo. Levar Jó a quebrar o relacionamento íntimo com Deus. Que situação, né, irmãos? De uma família ajustada, bem-sucedida e devotada a Deus, pinta o quadro de uma família que se evapora. Uma família que sofre perdas, uma família carente de recursos, uma família que beira a blasfêmia contra Deus. Você já viu quadros assim? Você já viu quadros familiares assim? Eu já vi. Talvez não com tanta intensidade quanto esse de Jó, mas quadros como esse. Uma progressão de coisas que levam uma família a quase que blasfemar contra Deus. Esse era o quadro aqui. E aí o livro ele começa a se desenrolar entre diálogos de Jó com Deus, de Deus com Jó, de Jó com seus amigos, e vai caminhando ali até chegar nesse capítulo 42 que nós lemos. E é aqui, nesse capítulo, que nós precisamos focar para entender os princípios de uma família que se enxerga como uma família missionária e uma família vencedora, conforme nós falamos de manhã. Lá eu trouxe 6 tópicos, hoje aqui à noite eu vou falar menos tópicos. Mas nós precisamos aprender com esse exemplo aqui, a passar por situações como essas e vencer situações como essas e termos um desfecho semelhante como esse. É possível. A primeira coisa que eu vejo aqui, logo no início do capítulo 42, dos versículos 1 a 3, eu vejo que uma família que passa por esse processo e vence, é uma família que se submete aos planos de Deus. Não é? Então Jó respondeu ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos meus planos, é isso que ele fala? Nenhum dos planos da minha mulher, nenhum dos planos dos meus amigos. Ele diz assim: não, Senhor, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. E aqui eu faço algumas perguntas para você. Será que o nosso plano é o plano de Deus? Você já perguntou isso? Para você mesmo e para Deus? Eu gosto muito de uma frase do salmista, ele repete isso, se não me engano, 2 ou 3 salmos. Ele diz assim: Senhor, confirma a obra das nossas mãos. A gente faz plano, né? A gente planeja tanta coisa. Eu e minha esposa estamos vivendo uma fase já, nossos filhos já bateram asas, nós estamos vivendo uma fase de ninho vazio, né, que muitos aqui estão vivendo também, outros logo vão viver. E nós começamos a planejar algumas coisas. E sempre dobrando o joelho e falando para Deus: Deus, esses são os nossos planos, mas nós queremos submetê-los a Ti. Precisamos perguntar para Deus, não é? Será que os nossos planos, eles estão de acordo com os planos de Deus? Será que esses 2 planos, o nosso e o de Deus, não é? O meu plano e o plano de Deus, é o plano, por exemplo, da minha esposa, é o plano do nosso cônjuge? Será? Uma vez eu atendi um casal que queria se casar, a menina
claramente com um chamado missionário, e o camarada claramente um cara extremamente urbano, extremamente consumista. Eu falei, gente, isso não vai dar certo. Deus precisa intervir alguma coisa, vocês precisam tomar uma decisão. Graças a Deus, ela resolveu, disse, não, o plano de Deus para mim é esse, eu tenho convicção, o meu plano é o plano de Deus, e o plano dele não é nem o meu plano, nem o plano de Deus. Então eu vou procurar alguém que se coadune a esse plano, e de fato ela encontrou uma pessoa, casou, os dois são missionários, estão felizes, graças a Deus. Será que é o plano do nosso cônjuge? Será que é o plano dos nossos filhos? Será que o meu plano é o plano do meu filho? Da minha filha? Não é? Eu planejei tanta coisa com meus filhos que eles não fizeram. Aliás, acho que a maioria das coisas que eu planejei para o meu filho, eu como um bom representante da minha geração, queria que meu filho se formasse numa faculdade, fizesse um concurso público, né, passasse num bom concurso público. Meu filho virou para mim e falou assim, pai, eu quero cantar, quero ser cantor profissional. Eu falei, meu Deus do céu, você cria um filho com tanto carinho, com tanto esmero, aí ele se torna cantor sertanejo. Dá aquela, né? Está lá feliz da vida, cantando. E eu fico apavorado com aquilo, pedindo a Deus misericórdia, pedindo graça. Um outro filho resolveu ir morar na Austrália. Eu falei, meu filho, não tinha um lugar mais perto para você ir morar, não? Na Austrália, cara, é longe. Pai, só vai me visitar? Eu falei, não vou não. É longe demais. Você está doido. Né? Minha filha resolveu ser atriz. Fez artes cênicas na UNB. Com 18 aninhos, 19 aninhos, por aí. Me deu um golpe. Virou para mim e falou assim, pai, olha como é que é bicho esperto é filho, né? Eu sou a única filha que o senhor não pagou a faculdade. O senhor economizou comigo 4 anos. Quero te fazer uma proposta. Em Brasília não tem mercado para mim, para minha área. O senhor me banca por uns anos em São Paulo ou no Rio de Janeiro e eu vou tentar desenvolver a minha carreira por lá. Eu não sei onde é que eu estava com a cabeça que eu topei isso. 19 aninhos, minha filha saiu de casa, foi morar em São Paulo, depois foi morar no Rio. Irmão, pensa joelho no chão. Pensa coração apertado. Pensa horas de choro diante de Deus. Mas Deus tem os planos dele. Hoje está lá no Rio, casadinha, com um menino de Deus, servo do Senhor. Eu pedi 3 coisas para Deus, para o marido da minha filha. Primeiro, que ele fosse um servo de Deus. Deus me deu. Segundo, que ele fosse alto, para aumentar a estatura da família. Chega de baixinho lá em casa. Né? Terceiro, que fosse flamenguista. Já pensou se ela casa com um vascaíno? Deus me livre. Eu deserdava na hora. O cara é ministro de louvor, servo de Deus, alto, tem quase 2 metros de altura, e flamenguista. Aí eu virei para Deus e falei, bem sei que tudo pode. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, eu sempre lembro de Josué quando ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Lá no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15. E isso foi dito num contexto patriarcal lá do Velho Testamento, no qual a palavra do pai era lei. Hoje nós podemos dizer isso, né? Mas nós estamos vivendo uma realidade atual que não é assim. A nossa palavra não é lei. Nossos filhos, eles crescem, não é isso?
E cada dia eles estão mandando nos seus destinos mais cedo. E o que é pior, muitas das vezes estão mandando nos destinos das famílias cada vez mais cedo. Esse dia eu estava lembrando de um casal que chegou lá na igreja, virou para mim e falou assim: pastor, nós estamos saindo da igreja, nós vamos mudar de igreja. Eu falei, é mesmo? Aconteceu algum problema? Não, pastor, problema nenhum. É que meu filho não gosta dessa igreja. Ele não se adaptou nessa igreja. Eu falei, é mesmo? Seu filho não se adaptou na igreja? Eu falei, qual a idade do seu filho? 3 anos. Eu falei, como é que é? Vocês estão saindo daqui da igreja porque seu filho não quer ficar aqui na igreja e ele tem 3 anos. Eu falei, vocês não acham que tem alguma coisa errada nessa história, não? Esse dia eu confrontei 2 pais lá da igreja. Os filhos foram criados lá, cresceram lá, tal. Chegaram na idade da adolescente, não quero ir mais para a igreja, não quero mais ir para essa igreja, não. Quero ir para outra. Aí vieram falar comigo, eu falei, vem cá, quem manda na sua casa? É seu filho adolescente? A nossa igreja, ela fica numa comunidade carente, e nós sofremos muito com a questão do choque social. A gente tem essa problemática lá que nós conseguimos, até de certa forma, resolver com projetos sociais, com um monte de coisa e tal, mas ainda existe isso. Eu falei, rapaz, você pensa que eu não passei por isso? Eu saí lá da igreja da Asa Norte, uma igreja com uma estrutura violenta e tal, Deus me trouxe para cá, para o Guará, como missão. E a missão que eu abracei não é a minha missão, foi a missão que a minha família abraçou. Meus filhos abraçaram essa missão. Eu tive que abrir mão de muita coisa. Meu filho nunca chegou para mim e disse assim, pai, eu quero ir para outra igreja. Chegou. Eu falei, não vai não. Não vai não. Quando você estiver aqui debaixo do meu teto, comendo da comida que eu boto na mesa, você vai rezar pela minha cartilha. O problema, irmãos, nós estamos vivendo uma sociedade em que as famílias estão entrando numa situação como essa. Outro dia, uma irmã da igreja virou para mim e disse assim, pastor, estou com um problema sério em casa. Minha filha se declarou homossexual. Eu falei, meu Deus do céu, é? E ela virou para mim e disse assim, pastor, já é mãe, eu quero trazer minha namorada aqui, em casa. E a namorada dela é filha de um pastor. Aí a mãe não aceitou. A mãe não aceitou. O pai começou a querer dar aquele jeitinho, né? Aí nós estávamos almoçando juntos. Aí ela me contou a situação. Eu ouvi. Eu virei para ela e falei assim, minha irmã, deixa eu fazer uma comparação aqui. Vamos supor que sua filha, ela tivesse convertido a uma religião afro. Ela fosse para o candomblé, ela fosse para a macumba, alguma coisa assim. Você aceitaria que a sua filha fizesse despacho dentro da sua casa? Ela, não. E o pai? Também não. Eu falei, pois é, né? Você não acha que você não vai deixar de amar sua filha, você não vai deixar de socorrê-la na hora da dificuldade. Agora, aqui dentro de casa, minha casa, minhas regras. Eles podem ter planos. Nós temos os nossos planos, Deus tem os planos dele. Às vezes, essas situações se perdem dos planos de Deus ou se perdem dos nossos planos. A situação de um filho, de um cônjuge,
se perde dos planos de Deus e se perde dos nossos planos. O que nós temos que fazer? Continuar dizendo aquilo que Josué disse, crendo naquilo que Josué disse. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Orar para que o plano de Deus prevaleça. O plano de Deus prevaleceu na vida de Jó. O plano de Deus prevaleceu na vida da sua esposa. O plano de Deus prevaleceu na família de Jó. Eu posso continuar orando, crendo, acreditando, oferecendo, intercedendo, colocando a minha intenção em relação aos nossos filhos diante de Deus. Eu posso orar para que eles voltem. Ló fazia isso, lá no capítulo dele, primeiro diz que Ló fazia, né? Ló foi de manhã, nós estamos em Jó, de noite. Fazia isso continuamente. Então a primeira coisa que nós temos que aprender, nós precisamos nos submeter aos planos de Deus. Os planos de Deus são maiores que os nossos. Deus enxerga mais longe. Deus enxerga sob o prisma da eternidade. Deus enxerga além daquilo que nós podemos, com a nossa vista limitada, enxergar. Deus sabe o que faz. E eu gosto muito de uma frase que meu pai falou certa vez, perto de morrer. Meu pai muito doente. Meu pai foi pastor, abriu diversas igrejas em muitos lugares. E ele foi acometido no final da sua vida de uma doença que muitos aqui conhecem, chamada Parkinson. E ele, numa cama, trevado numa cama, o meu pai casou de novo pela segunda vez, um enteado dele virou para ele e falou assim, chamava ele de pai, disse assim, pai, o senhor não acha injusto, não? O senhor que fez tanta coisa no reino de Deus está nessa situação. Meu pai parou de tremer. O Parkinson dele, ele tremia o tempo, ele parou de tremer, olhou nos olhos daquele jovem e disse assim, aprenda uma coisa, Deus nunca erra. Deus nunca erra. Deus tem os seus planos. E os planos de Deus nunca vão dar errado. Nunca. Amém, irmão? Amém? Outra coisa que eu aprendo aqui nessa situação, dos versos 4 a 6 desse capítulo 42. Uma família missionária, ela para ouvir Deus falar e para vê-lo se revelar. De manhã eu falei um pouco sobre isso, né? Na questão de Moisés, que dialogava com Deus, falava com Deus. Questão de Abraão. Eu estou confundindo todo mundo hoje, ó. Abraão. Quantos creem aqui que Deus ainda fala? Você crê? Deus ainda fala. Deus fala pela Bíblia, Deus fala pelo testemunho, Deus fala pelo Espírito Santo no nosso interior. Deus fala em voz audível. Eu já ouvi a voz audível de Deus algumas vezes, poucas vezes. Tem gente que ouve a voz de Deus todo dia, né? Ou pelo menos diz que ouve a voz de Deus, né? Deus falou comigo, Deus disse isso, Deus disse aquilo. Cara, para Deus falar comigo, ó. Mas eu ouvi algumas vezes, audivelmente. Deus ainda fala. Quantos creem que Deus ainda se revela? Ah, pastor, mas a revelação de Deus está aqui. Isso, a revelação de Deus está aqui. Mas ela não está completa aqui. Deus é muito mais do que está aqui. A gente não tem capacidade de entender a grandiosidade de Deus. Não é? Você consegue entender? A Bíblia revela Deus. Mas às vezes nós não entendemos. Você quer ver uma coisa? Tem até um hino daquele preto no branco que diz assim, ninguém explica Deus. Já viu? Ninguém explica Deus, né?
Aí eu vi um cara falando assim, como é que fala um negócio desse? A Bíblia explica a Deus. Aí eu respondi lá para ele assim, não, senhor, você está enganado, a Bíblia revela a Deus. Mas não explica. Você quer ver uma coisa? A Bíblia revela a Trindade. Você consegue explicar a Trindade, Renato? Você consegue explicar como 3 são 1? Mas está aqui. É revelação. Deus ainda se revela. Quantos creem que Deus quer falar e se revelar às nossas famílias? Eu creio. Eu creio. Quantos creem que Deus quer falar e se revelar por intermédio das nossas famílias? Eu creio. Para isso nós precisamos de famílias que não são perfeitas. Passam por problemas, por lutas, por aflições. Entretanto, eu volto ao que eu falei um pouquinho de manhã, nós precisamos de famílias que vencem isso. Que dão testemunho disso, que são exemplo disso. Aquelas que ouvem a voz de Deus e que contemplam a sua revelação pessoal. Tem uma família lá na igreja, família antiga lá na igreja. A matriarca da família, fiel, firme lá. O patriarca, assim, mais ou menos, ia assim num culto de domingo, faltava 3, ia num culto uma vez por mês, na igreja. Eu sei que aqui não tem isso, né? Aqui todos são frequentes, não faltam nenhum culto, mas lá na minha igreja tem essas coisas. O filho dela ia de vez em quando, depois sumiu. Eu sabia que ela tinha algumas filhas, nunca tinha visto as filhas na igreja. Quando foi em novembro do ano passado, eles passaram por uma luta. A netinha dela, filha desse filho, assim do tamanho do Daniel, caiu, se não me engano, de uma rede, não foi? Caiu de uma rede, bateu a cabeça, teve um sangramento no cérebro, foi levada para o hospital, teve 2 paradas cardíacas, os médicos conseguiram reanimar. Na 3ª parada cardíaca, ela morreu. Os médicos declararam óbito, fizeram exames, deram morte cerebral. Quando os médicos deram a notícia para a família, a primeira coisa que eles fizeram, acionaram a igreja para orar. Pelos grupos de WhatsApp. Dobraram os seus joelhos no corredor do hospital. Irmãos, meia hora depois de morta, a menina faz isso. E volta. E volta. Eu dizia sempre que eu já tinha visto muitos milagres de Deus, talvez todo tipo de milagre, mas nunca tinha visto ninguém ressuscitar. Eu vi na minha igreja uma menina de 7, 8 anos ressuscitar. Está lá na igreja, corre lá. Eu falo assim, segura o milagre aí. Não deixa o milagre cair, não. Está lá. Sabe o que aconteceu nessa família? Todos eles nunca mais faltaram um culto. Está lá a irmãzinha que não faltava um culto. O marido que só ia uma vez por mês, está todo domingo lá, louvando. O filho está lá, todo domingo. As filhas que nunca tinham aparecido na igreja, toda hora está lá. Pastor, minha filha, é aquela alegria, aquele negócio. O que aconteceu? Eles passaram por uma luta. E no meio dessa luta eles ouviram Deus falar, eles viram a revelação de Deus. E isso transformou a vida daquela família. Isso pode acontecer na sua família? Claro que pode. Eu não quero que nenhum neto seu bata a cabeça e morra. Mas no meio das lutas que você passa em família, Deus quer falar e Deus quer se revelar. Você pode passar por isso. E vivenciar isso aí. O exemplo está lá, o exemplo está aqui. Deus se revelou, né?
versículos 4 a 6 diz assim: disseste, escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir. Aquela família lá da igreja só conhecia Deus de ouvir. Agora, meu irmão, agora, elas conhecem pela revelação. Faz uma diferença. Faz uma diferença. Outra coisa que nós precisamos aprender aqui. Nós precisamos aprender a projetar essa realidade de quem ouviu e viu Deus para a sociedade ao redor. A partir do versículo 7 até o versículo 9, Deus começa a tratar com os amigos de Jó. Deus estava irado com os amigos de Jó. Cara, vocês falaram mal de mim. Né? Alguém já falou mal de você? De mim já falaram várias vezes. Ih, rapaz. Alguém já falou mal de você, Renato? É? Vixe! Um dos esportes nacionais mais praticados no Brasil é falar mal de pastor. É falar mal de pastor. Pastor, rapaz. Já falaram mal de você? É bom você saber que alguém está falando mal de você? É terrível, né? É ruim demais. Sobe um. Rapaz, Deus também. Deus não gosta que fale mal dele, não. Tem doido aí que fica falando mal de Deus. Deus não gosta, não. Deus estava irado, cara. Irado com aqueles camaradas lá. Eles tentaram fazer intriga entre Jó e Deus. Aí ele dá uma ordem para eles: olha, para que eu não faça o que vocês merecem, vocês vai ter que ter um sacrifício aí, né? Parece até a nossa situação, né? A graça de Deus providenciou um sacrifício para que a gente não receba aquilo que a gente merece. Por isso, graça é um favor imerecido. E lá atrás já era assim, Deus vai ter que ter um sacrifício aí. Pega 7 novilhos, 7 carneiros e leve para Jó, ofereça o sacrifício. E Jó vai interceder por vocês. Deus constituiu Jó como sacerdote a favor da sociedade ao seu redor. Lembra lá no início do livro, Jó, ele já tinha essa prática. Ele já oferecia sacrifícios em relação aos seus filhos. E Deus pega Jó e diz assim: sabe essa realidade que você tem dentro da sua casa? Você vai projetar ela para fora. Você vai lançar ela nessa sociedade que está perto de você. Você vai ser intercessor. Você vai ser sacerdote. Sacerdote é aquele que se coloca entre Deus e a pessoa, ou entre a pessoa e Deus. E intercede, apresenta. O livro aos Hebreus diz que para você ser sacerdote, você tem que ter a capacidade de se condoer, de sentir a dor do outro. E Jó tinha essa capacidade. E Deus constitui ele como sacerdote. Isso é missão. Isso é missão. Às vezes nós sofremos decepções com pessoas. Nós temos que ter compaixão. Pessoas estão falando mal de mim. Senhor, tem misericórdia da vida dessa pessoa. É injusto. Eu aprendi uma coisa com o apóstolo Paulo. Paulo era sábio demais, né? Sofreu o bichinho. Meu Deus do céu. Numa das cartas ele diz o seguinte: Alexandre o latoeiro me causou muitos males. Aí ele completa com uma frase: Deus lhe dê a devida paga. Eu adotei isso para mim, Renato. Porque Deus vai julgar. Se ele tem razão, Deus vai julgar. Se ele não tem, Deus vai julgar. Sacerdócio, irmão, sacerdócio. A compaixão interna precisa inspirar a compaixão externa. E eu acho lindo que o texto diz que Deus aceitou a oração de Jó.
Deus aceitou. Quando Jó intercedeu, Deus aceitou. Você tem uma família que você conhece que está passando por dificuldades, interceda. Coloque-se na posição de sacerdote. Coloque-se na posição diante de Deus. Fale assim, Deus, olha, essa família aqui, o meu coração se condoeu por essa situação. Eu quero apresentar essa situação diante de ti. Olha, a filha dele está passando por isso, por isso. O filho está passando por isso, por isso. O casamento dele está passando por isso. Deus, eu vou te dizer uma coisa. Se você mantiver essa prática, Deus vai aceitar a sua intercessão. Deus vai aceitar a sua oração. E a partir do versículo 10, eu gosto demais o que está escrito no versículo 10. Deus, ele, depois de ouvir a oração e aceitar a oração de Jó, diz que o Senhor restaurou a sorte de Jó. Deus tem compromisso com a sorte de uma família missionária. Deus vai lá e restaura. Restaura a sorte de Jó. Quando Jó orava pelos seus amigos, Deus restaura a sorte dele e diz o texto que ele dá o dobro de tudo que ele tinha antes. Restituição. É lindo demais, né? Restituição é uma coisa que é boa. Você já fez seu imposto de renda? Já? Vai ter restituição? Rapaz, quando aparece restituição no imposto de renda, é uma festa, não é? Minha mulher vai ter que pagar. Eu vou receber restituição. Aí eu virei para ela, eu vou receber, você não vai. Você vai pagar. Cara, é bom demais ser restituído em uma coisa que você perdeu, né? O Senhor restaurou a sorte de Jó. Sabe o que aconteceu aqui? O diabo fez uma aposta contra Jó e contra a família de Jó. E o diabo perdeu em dobro. Uma família missionária acontece isso. Toda vez que o diabo se levanta com uma aposta contra essa família, ele perde em dobro. Aparentemente, às vezes, a gente começa a ter perdas, mas Deus vai restituir. Se você tiver prejuízos por causa da obra de Deus, eu gosto muito de uma palavra que um dos profetas diz. Ele diz assim, Deus paga em dobro o prejuízo. Deus paga o prejuízo. É bom demais saber que Deus, ele tem no coração dele esse princípio da restituição. Antes Jó tinha 7.000 ovelhas, recebeu no final 14.000. 14.000 ovelhas. Eu estava fazendo uma conta lá, 14.000 ovelhas. Você sabe quanto custa 14.000 ovelhas? Uma conta assim, mediana. Não é uma ovelha premiada, não é uma ovelha comum. 14.000 ovelhas custa mais de 8 milhões de reais. 8 milhões. Cada ovelha custa em torno de 500 reais, uma ovelha simples. 8 milhões de reais. Diz lá que ele recebeu ele tinha 3.000 camelos, recebeu 6.000 camelos. Eu fui procurar o preço de um camelo. Sabe quanto custa um camelo? Alguém aqui tem ideia quanto custa um camelo? Tem camelo que vale uma fortuna. Tem camelo que vale... Lá no Oriente tem corrida de camelo. Um camelo campeão de uma corrida de camelo vale 250 mil reais. Pensou um camelo? 250? Em média, vamos assim, um camelinho assim meio mequetrefe, né? Um camelinho que não tem nenhum prêmio, nada disso, um camelo adulto. Ele vale em torno de 10 mil reais. 10 mil reais. Faz a conta aí. 6.000 camelos, 10 mil reais cada camelo. Sabe quanto é que dá isso? 6 vezes 10, 60.
mais 3 zeros, mais 3 zeros. Quanto é isso? 60 milhões. Ele tinha perdido 30. Tinha perdido 30. Diz lá ó, que ele tinha 500 juntas de boi, passou a ter 1.000. Junta de boi. Se é junta de boi, no mínimo são 2 bois. Não é? Porque senão não é junta. É solitária de boi. Não é? Não era incomum ter junta de boi de 8 bois. Rapaz, Jó tinha um patrimônio de mais de 100 milhões de reais. Passou a ter mais de 100 milhões de reais. Deus restituiu. Quando ele tinha 50 milhões, vamos dizer, a metade, ele já era conhecido como o maior do Oriente. Imagina agora. E o povão em redor vendo isso. Diz o texto aqui que os irmãos dele, que estavam lá, mas coitado de Jó, meu Deus do céu, o que Jó fez? Jó, por que a coisa... Mas meu Deus, que desgraça. De repente, eles olham para Jó e vê o Jó com o dobro do que ele tinha. Os caras ficaram tão empolgados, foram lá, cada um levando um anel de ouro. Eu quero ficar bem com esse cara aqui, porque esse cara é abençoado. Deus gosta dele, Deus restitui ele. Olha o que Deus fez com ele. Eu quero estar perto desse cara. Coisa linda, irmãos, coisa linda. E olha só a coisa linda também, nessa lógica de restituição em dobro, Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, não é isso? Pela lógica, agora ele tinha que ter 14 filhos e 6 filhas. Mas o texto diz não. Diz que ele teve mais 7 filhos e mais 3 filhas. Aquela mulher lá, doida dele, teve que parir mais 10 vezes. Foi o castigo de Deus para ela. Né? E não foi cesariana, não. O trem era bruto. E Jó tinha uns filhos cabeçudos, que não era brincadeira, não. Filho de rico nasce parrudo. Né? Não era para ter 14, se era o dobro? Aqui eu aprendo uma coisa, irmãos. Nada substitui a perda de um filho. Nem outro filho substitui a perda de um filho. Mas para Deus nenhum filho se perde. Minha mulher, nós dois, minha mulher teve 2 abortos. Entre o meu 2º filho e o 3º filho. Esses dias nós estávamos lá em casa, como eu comentei de manhã, depois de muitos anos, eu estava com os meus 3 filhos em casa. E nós estávamos conversando e de repente lembramos disso e falamos assim, quando nós chegarmos no céu, nós vamos conhecer esses 2. Vai ser uma festa. Vai ser uma alegria. Roseli vai chegar no céu, vai vir aquele varão, né, ou aquela menina linda, vai virar para ela assim, oi mãe. Oi mãe. Vai virar para o meu filho e vai dizer, oi Gabriel, sou teu irmão, sou tua irmã. Até isso, Deus traz alegria no nosso coração. Deus nos consola. Deus nos restitui. Até nisso. Até nisso. Filhos não se perdem. Eles estarão no céu conosco. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Diz que ele teve 3 filhas. A primeira se chamava Gemima. Um nome bonito para colocar numa filha, né? Gemima.
Não coloque. Em nome de Jesus, não faça isso. Ela vai sofrer bullying na escola. Você sabe o que significa Jemima? Significa pomba. A outra se chamava Késia. Eu conheço algumas Késias, né? Já é um nome mais aceitável, né? Netina. Késia significa pau de canela, condimento. Canela, essa canela que nós conhecemos aí, que a gente usa canela em pó. E a terceira filha se chamava Keren Hapuk. O significado é um recipiente, que normalmente era um chifre, usado para armazenar maquiagem. Olha só. Significam paz, provisão e beleza. Você quer paz na sua família? Eu quero. Oh, meu Deus, o que eu quero na minha família é paz. Né? Você quer provisão na sua família? Eu quero. Beleza? Às vezes a beleza se perde no contexto familiar. Deus tem restituição para você. Quando eu estava preparando essa palavra, o Espírito Santo falou ao meu coração e disse: fala para aquele povo que eu tenho restituição para a família deles. Fala para aquela igreja que eu tenho restituição. Restituição. O livro não diz que Deus deu outra mulher para Jó. Aquela mulher teve mais 10 filhos. Olha só que coisa linda, um cara que teve uma experiência de ser coberto de tumores malignos da cabeça aos pés. É o que diz a palavra de Deus. Foi coberto de tumores malignos, metástase para todo lado. Sabe qual foi o final dele? A Bíblia diz que ele viveu mais 140 anos. Não diz que ele viveu 140 anos, diz que ele viveu mais 140 anos. Eu não sei quantos anos tinha Jó quando começou esse processo todo aqui. Mas com certeza eu posso afirmar para você que Jó viveu mais de 200 anos. 200, mais de 200 anos. Com certeza. Ele viu seus filhos gerarem netos. Né? Julião está vendo o filho dele gerar primeiro neto ou primeira neta. Eu ainda não tive esse privilégio. Estou chantageando meus filhos lá. Falei, olha aí, eu estou ficando velho, gente. Vamos lá, vamos acelerar esse processo aí, porque senão daqui a pouco eu não dou conta, né? Ele viu seus filhos gerar netos. Ele viu os seus netos gerarem bisnetos. Ele viu os seus bisnetos gerarem tataranetos. Esse dia eu vi uma foto na internet de uma família. Estavam 4 gerações, né? O avô, o filho, o neto e o tataraneto, na foto, sentado. O senhor, o filho dele, o neto dele e um nenenzinho sentado no colo do bisneto. Coisa linda, 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 linda. Ele viu isso, olha o tamanho da restituição. Se Jó, no início do livro, era tido como o maior homem do Oriente, como será que ele passou a ser visto agora no final da história, né? No mínimo, irmãos, como um exemplo a ser seguido. Como um exemplo de como Deus, Ele acredita em nós. Como Deus acredita nas nossas famílias. Como Deus investe na família. E isso é maravilhoso. E por fim,
Eu quero dizer para vocês, tomando esse exemplo aqui, que toda família que tem intimidade com Deus é uma família missionária, porque missão é fruto de intimidade com Deus. Quem ouve Deus, quem tem a revelação de Deus, se envolve em missão. No Velho Testamento eu encontro várias vezes que Deus se revelou a homens, né? Deus se revela a um profeta, ele tem uma visão do trono de Deus. Aí Deus vira para ele assim: a quem enviarei? Ô Senhor, envia a mim, né? Intimidade com Deus gera compromisso com missão. Quem não tem compromisso com missão, normalmente é fruto de falta de intimidade com Deus. Nessa caminhada aqui, né, de Jó com Deus, o plano de Satanás era quebrar a intimidade de Jó com Deus, e ele falhou feio. Falhou feio, sabe por quê? Porque Jó mesmo declara que antes de todos esses acontecimentos, ele tinha um grau de intimidade limitado. Ele disse assim: olha, a minha intimidade contigo era só de ouvir. Era só de ouvir. Mas agora no final ele declara para Deus: olha, os meus olhos te veem. Os meus olhos te veem. Eu podia passar a noite inteira aqui contando experiências de revelação de Deus. Mas eu vou te dizer só uma frase. É no contexto da missão que Deus se revela. É no contexto da missão que Deus se mostra. E Ele continua fazendo isso hoje. Quando você envolve a sua família dentro de um contexto de missão do reino, Deus começa a se revelar dentro da sua casa. E a gente vê coisas lindas, né? E esse estágio, irmãos, é muito melhor do que apenas ouvir falar. É muito melhor. Isso tudo para dizer que mesmo que ocorram lutas, mesmo que a sua família esteja passando por lutas, vale a pena lançar-se na obra missionária do Senhor. Deus tem revelação para você, Deus tem restituição para você. E eu quero que você saia daqui hoje com essa visão no seu coração. Eu quero que você, família, que veio aqui hoje, ouviu o que Deus falou, não o que eu falei, mas o que Deus falou pela sua palavra. Você deixe isso arder no seu coração. Deixe arder. Quando eu olho para essa mesa aqui e vejo o tamanho da perda que alguém se envolveu na missão, teve, para ganhar, para gozar da restituição de Deus. A gente olha para o livro de Isaías, vê lá o sofrimento do servo sofredor. Diz lá que ele não tinha formosura, né? Mas ele foi brotando de uma terra como um renovo, não tinha aparência, não tinha formosura. Homem de dores que sabe o que é sofrer. Mas diz que no final ele vai ver o fruto do seu penoso trabalho. Restituição. Restituição. O apóstolo Paulo diz em Romanos que Deus deu uma família. O propósito dele era ser pai de muitos filhos, todos à imagem de Jesus Cristo. A ideia de Deus sobre família, ela é constante na Bíblia. Família é um projeto de Deus. A sua família é um projeto de Deus. Não abra mão disso. Não perca para o diabo. Deus vai te restituir em dobro. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar ao Senhor.
Vamos orar ao Senhor. Pai querido, obrigado por esse exemplo tão belo que o Senhor deixou na Tua palavra para todos nós. Um homem que sofreu tanto, uma família que sofreu tanto, mas que o Senhor não desamparou. O Senhor viu, o Senhor ouviu, o Senhor se revelou, o Senhor restituiu. Em nome de Jesus, e na unção do Espírito Santo, eu ministro restituição na vida dessas famílias aqui. Teu Espírito falou isso ao meu coração, eu creio. Vai haver restituição. O diabo apostou alto contra algumas famílias aqui, mas ele já perdeu. Ele já perdeu. Em nome de Jesus, derrama dos céus o seu plano sobre essa família. Que essa família possa dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E possa ver isso acontecer. Com inteireza, com propriedade. Como diz lá, com paz, com provisão, com beleza, com alegria. Restitui bens. Restitui o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos. Restitui o coração de esposas a maridos, de maridos a esposas. Restitui o coração de irmãos com o coração de irmãos. É tão doído a um pai e uma mãe ver o irmão brigado com outro irmão. Restitui, Senhor. Restitui a harmonia dos lares. Restitui a paz nos lares. Restitui a provisão nos lares, Senhor. Restitui a beleza. Que o estar junto em família não seja o peso, mas seja uma alegria. Seja uma festa. Um culto a Deus. Eu ministro isso sobre a tua igreja, sobre as casas aqui representadas. Que haja testemunho para as famílias ao redor. Constitui cada família aqui como um centro de missões, como uma agência missionária onde eles estão plantados. Que as pessoas queiram ter famílias como as famílias dos servos de Deus, dos homens e mulheres de Deus. Eu busco isso no Senhor e eu abençoo a vida dos meus irmãos e dessa igreja em nome de Jesus. Amém?